Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, todos que estão aqui presentes e que nos acompanham pelo Facebook. Hoje nós vamos ter mais uma palestra pública da terça-feira e antes eu queria passar uns recadinhos para vocês. Quem não conhece a nossa evangelização da infância e juventude, ela acontece hoje presencialmente, está acontecendo, né? Como vocês já viram. Para se inscrever, você só tem que vir um pouquinho antes do horário, seria 7h30, 7h40 no máximo, que é o início da evangelização é às 7h45. E aí, a partir dali, tu consegue inscrever o seu filho ou filha e vai de 5 a 21 anos, então pode ir adolescentes também. E para os adultos, temos as rodas de conversa. Todas as segundas-feiras dos meses de janeiro e fevereiro. Vai ser das 7h30 às 8h30. É bem rápido, quando vê já passou a hora. E é sobre temas atuais. Então quem quiser participar pode falar conosco ali na recepção ou mandar um oi no WhatsApp, que a gente adiciona vocês no grupo. Que aí a partir de lá vocês recebem o link no Google Meet. É tudo online nesse estudo. Então pode vir da praia, pode conversar em outro estado, não tem problema. Temos também um momento diário de oração. Não sei se vocês já participam, se já acompanharam algum. Ele acontece também apenas online pela plataforma do Facebook. É toda manhã, às 9 horas, em ponto, começa a oração e ela é bem rápida e tranquila. Então, é um momento para a gente elevar o nosso pensamento, iniciar uma prece, iniciar o dia bem. E aí já deixa também as nossas energias benfazejas harmonizadas para os que necessitam de orações também. Bom, já é 20 horas, então para iniciar os nossos trabalhos desta noite, vamos fazer a oração inicial. Peço a todos que respirem fundo e elevem o pensamento ao nosso Mestre Jesus, a Deus, mentalizando a sua imagem. Mestre Jesus, agradecemos por mais este momento que temos para confraternizar e aprender sobre o seu Evangelho. Agradecemos também por toda a proteção que nos deste nesta última semana e durante toda a nossa vida. Pedimos que todos os conhecimentos que aqui forem expostos sejam gravados em nossos espíritos e possamos aplicar no nosso dia a dia. Mais uma vez, agradecidos, damos início à palestra de hoje. Que assim seja. Bom, a palestra de hoje será com o nosso trabalhador José Paulo. A influência moral do médium. É o capítulo 20. 20, né? 20. Livro dos Médiuns. Então, esse mês vai ser temáticas todas do livro dos médiuns. Todas. Obrigado. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite. Eu não costumo vir à noite, eu sou trabalhador do dia e estou vendo que tem muitas pessoas aqui que eu não conheço. Quero me apresentar, meu nome é José Paulo, sou trabalhador aqui da casa, trabalho no dia. Tem bastante gente diferente, tá bonito. Então, como a colega falou, esse mês a gente tocou muito na mediunidade. Mas nós temos que compreender o que é a mediunidade. O que é a mediunidade? O que é médium? Da onde vem? Qual o modo certo de usá-la? Então a gente vai aos poucos conversando e adentrando dentro desse assunto. E hoje a influência moral do médium. Então, primeiro a gente tem que entender o que é um médium.
Os Espíritos esclarecem que Allan Kardec, que a mediunidade é um dom de Deus. A mediunidade é uma coisa divina, é um presente que Deus nos oferta, nos dá para nós trabalharmos. É uma ferramenta de trabalho, de desenvolvimento para o crescimento da nossa espiritualidade. A mediunidade também, ela traz uma oportunidade para nós trabalhar com o nosso próximo. Olha quantas vantagens. Crescimento espiritual, a oportunidade de trabalharmos a caridade e o crescimento que vamos ter com esta ferramenta. Mas é necessário nós termos um recurso, como usar. Todos nós temos mediunidade. A mediunidade é orgânica. Ela faz parte de todos nós, mas em escalas, né? Mais desenvolvida para uns, menos para os outros, mas todos nós somos médios. Como eu falei há pouco, é uma ferramenta que nos dá a oportunidade de crescimento por tantos erros que cometemos em vidas passadas. E uma coisa que eu acrescento aqui, além da mediunidade, mais um benefício que Deus nos concede para nós, é a oportunidade da reencarnação. Reencarnação, mediunidade. O nosso corpo físico também. Se nós estivermos não com o corpo tão perfeito, também a gente não consegue trabalhar as virtudes e a gente fica preso em nós mesmos. Então, se nós temos um corpo normal, nós recebemos a ferramenta que é a mediunidade e temos a oportunidade de encarnar neste planeta, porque a oportunidade que eu digo de encarnar esse planeta é tantos e tantos irmãos nossos aguardando no plano espiritual uma oportunidade para poder trabalhar suas imperfeições aqui neste nosso plano. Então, quantas oportunidades nós recebemos e muitas vezes não damos importância. Nós vamos ver, aos poucos, como devemos usar essa ferramenta de trabalho. Então, esclarece o Espírito André que a mediunidade é um dom de Deus, é uma graça, é um favor divino. E esclarece que toda pessoa que sente a influência de espíritos é médium. Esta faculdade é inerente ao homem. Por isso não constitui nenhum privilégio. Como eu falei há pouco, uma ferramenta para nós crescermos. Usá-la para crescermos, desenvolver, trabalhar a espiritualidade. E nós nos complementemos com o plano espiritual, planejamos desenvolver ela aqui. Mas quando a gente chega nesse planeta, a gente esquece dos compromissos assumidos e deixamos de lado esse grande valor aí de crescimento. E são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são médios em maior ou menor grau. Médios são almas que aproveitam a bendita possibilidade de reparar erros. Nós temos a compreensão de que somos espíritas,
temos a compreensão, através do estudo, de que nós somos espíritos imortais. Deus nos criou simples e ignorante para nós desenvolver as virtudes. Mas nós somos espíritos imortais do plano espiritual. Enquanto que aqui, nessa Terra, ou em planetas, revestindo um corpo, nós somos mortais pelo corpo que usamos, porque ele tem um tempo. Nós temos um tempo, 90, 80, 70, 60 anos. Esse corpo se desgasta com o tempo, através de doença, ou mau uso dele, muitas vezes. Então, nós somos mortais enquanto estamos no corpo. No momento que nós enfrentamos e passamos a passagem do além-túmulo para a espiritualidade, que esse corpo fica aqui, aí nós somos espíritos imortais. Cheio de erros cometidos há épocas atrás. Então Deus nos permite e nos possibilita, né, a ferramenta da mediunidade, a oportunidade da reencarnação e o corpo. Planejado, certinho, com os nossos benfeitores espirituais. Mas chegando aqui na Terra, nós esquecemos os nossos compromissos, deixamos de lado a espiritualidade e vamos trabalhar o nosso lado material. Nós esquecemos das leis de Deus. No momento que nós estamos nessa condição, aí nós somos pessoas e presas fáceis nesse mundo ilusório. O homem se esquece dos compromissos assumidos, até com o grupo familiar. Que nem diz aqui, pode dizer, pois que todos são médios, em maior ou menor grau. Médios são almas que aproveitam a bendita possibilidade de reparar erros. E o que é moral? Moral trata-se de um conjunto de valores, normas e noções sobre o que é certo e o que é errado dentro de uma determinada sociedade. Há 2000 e pouco tempo atrás, a gente não tinha essa compreensão. Aí Jesus surge no nosso planeta para nos ensinar o amor, o perdão, a caridade. A gente estava vendo de uma lei de olho por olho e dente por dente. Quer dizer que já ganhamos um grau de compreensão. E hoje nós já temos a compreensão de saber o que é certo e o que é errado. Se nós erramos, é problema de teimosia nossa mesmo e de não querer cumprir as leis de Deus. Quando nós deixamos as leis de Deus do lado e vamos viver a vida desse planeta, e a gente sofre bem mais, porque a Terra é um planeta de provas e expiações. A gente sabe que é assim. Então não existe a felicidade. Existem compromissos e oportunidade para reparar erros. Se a gente tem essa consciência, estamos aqui para evoluir moral e espiritualmente, se a gente obedece às leis de Deus, nós estamos seguindo o caminho reto. No momento que desviamos desse caminho, as consequências. A moral é uma regra de bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. No momento que estamos observando a lei de Deus, nós estamos seguindo o caminho correto. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então ele cumpre a lei de Deus. E a mediunidade, ela vem, como eu falei antes, para nós desenvolver
as virtudes, mas também para auxiliar aquele irmão necessitado. Mas como é que eu trabalho essa mediunidade? Como é que eu educo ela? Como que eu posso usar ela para o bem proceder da minha vida? A doutrina espírita, ela abre um leque para nós de oportunidades de crescimento. Ela nos ensina que somos espíritos imortais, nos dá a oportunidade e que estamos aqui ajudando e amparando aquele irmão que está em pior condições que nós, porque a essência verdadeira é que somos todos irmãos numa caminhada neste planeta difícil, ainda mais nos dias de hoje. Então a gente tem que se unir e um ajudar o outro, trabalharmos juntos. Mas às vezes essa mediunidade, muitos desses nossos irmãos usam de um lado diferente. Mas o tema hoje é a importância da moral do médium. Então compreendemos o que é médium, compreendemos o que é moralidade e mediunidade. A depender da condição moral do médium, quando ele tem moralidade, que ele trabalha em nome de Jesus, ele atrai os bons espíritos. Nós não estamos sozinhos. Muitas vezes, num desespero, numa dor, numa perda, num sofrimento, nós esquecemos que Jesus está ali com os braços abertos para nos confortar, mas a nossa cegueira não deixa nós nos perceber isso. Mas quando nós estamos trabalhando de acordo com a lei de Deus e também com a lei dos homens, a gente sabe o que é certo. Se eu roubar, eu vou preso. A gente sabe o que é certo e errado. Aí eu começo a ser amparado por esses benfeitores espirituais. Aí tudo que é difícil, o que é dor, ameniza a nossa vida. Agora, que tristeza é quando a gente está passando por uma situação de sofrimento e dor e muitas vezes não sabemos nem fazer uma prece pedindo apoio de Deus e dos nossos benfeitores. Esquecemos até que nós temos, em particular, um anjo da guarda, um guia que conhece as nossas necessidades e sabe as nossas dores. Mas também tem um médio, por ser médio, aquele que não estuda, aquele que não obedece às leis e usa essa ferramenta para o seu próprio proveito. Naquela época de Jesus, havia os falsos profetas que usavam essa mediunidade para o seu bem próprio. E hoje não mudou nada. Continuamos a observar atitudes de pessoas que vêm com a mediunidade avançada para se moralizar e ajudar, ao contrário, para benefício próprio. Quando se fala que a mediunidade está com todos nós, a gente pensa e para assim naqueles irmãos nossos que estão lá nos hospitais psiquiátricos, atordoados, atormentados, ouvindo vozes, muitas vezes sendo empurrado. A mediunidade está ali. Mas por que eles sofrem essas influências? Porque, se não no presente ou no passado, usou mal essa ferramenta. E muitos médiuns não educados usam espíritos. Há vários graus de espíritos no plano espiritual. Espíritos ignorantes, que não têm compreensão também, e manipulam essas entidades para o seu próprio bem. Para trabalhar em coisas que não é da lei de Deus.
E muitos, quando desencarnam, também sofrem a influência, quando desperta a realidade desses espíritos que foram usados. Então, tem que ter um cuidado para quem possui essa mediunidade, de usá-la para o bem. Estudar, compreender a doutrina. Passa em frente de uma igreja, estão ali louvando, gritando, ali a mediunidade está presente. Há várias categorias de espíritos ali. Eu vejo no centro da cidade uma pessoa desorientada, tendo ações que não são normais, a mediunidade está presente. E ela, mal usada, nos leva à loucura. Então, porque o nosso tema hoje, a importância da moralidade do médium, é aquele médium que se dedica, que procura o conforto de uma sociedade, de uma casa espírita, ou que muitas vezes não é espírita, mas que trabalha para o bem da humanidade. Como a gente já viu atrás, quantos profetas aí, né, que não tinham religião, mas praticavam a caridade em amor à humanidade e ao sofrimento de tantos queridos que não conseguem se erguer. Então, ela está presente em todos os lugares. Agora basta sabermos usar. A depender da condição moral do médium, ele pode atrair mais espíritos inferiores do que bons espíritos. Quando o médium é vicioso, por exemplo, junta-se a eles os espíritos menos evoluídos que desejam tomar o lugar dos mais adiantados. Quando trabalhamos a nossa mediunidade em favor de Deus e de Jesus, a gente comentou há pouco, nós somos atraídos pelos benfeitores espirituais. Mas muitas vezes nós relaxamos. Muitas vezes pelo orgulho. E deixamos nos levar pelas más influências. Aqueles benfeitores, eles se afastam de nós, mas ficam nos observando. E nós abrimos um campo para os espíritos pseudo-sábios. Espíritos inteligentes, mas enganadores. E acabamos de nos deixar e perdemos na caminhada, que seria para uma evolução, mais ainda dívidas perante as leis de Deus. Eu já conheci pessoas que, bons médios, se deixaram levar pela facilidade e acabaram se destruindo. Assim cabe ao médium ter um olhar cuidadoso sobre a sua conduta para driblar os ataques espirituais de espíritos menos esclarecidos ou perturbadores. Um dos aspectos que influenciam bastante na comunicação é a vaidade do médium. Eu sei decoro todos os capítulos do Evangelho, eu faço palestras em qualquer lugar que me pedirem, aí começa a vaidade, o orgulho. Isso aí vai se tornando prejudicial a ele mais adiante. Então, nós temos que cuidar e vigiar, prestar atenção na nossa conduta. Alguns se esquecem de que são simples intermediários e passam a se enxergar como heróis. Nesse caso, além de ser vítimas de espíritos mal intencionados, pode ainda sofrer paralisações relacionadas à mediunidade. Qual a relação do desenvolvimento da mediunidade com a moral dos médiuns? No livro dos Espíritos, no capítulo 20, da influência moral do médium, Kardec explica. É consenso doutrinário que a presença ou ausência de faculdade mediúnica desenvolvida não guarda relação com a moralidade do médium. Eu posso ter uma boa mediunidade, mas eu não tenho moral. Então, a boa mediunidade, ela tem que estar relacionada com a moralidade, que nem a gente explicou.
A faculdade, propriamente dita, reside no organismo. A gente já viu que a mediunidade está no nosso físico. Independente do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal de acordo com as qualidades do médium. Em outras palavras, a mediunidade não é atribuída ao médium pela sua condição moral. O médium imperfeito pode ter a faculdade mediúnica mais desenvolvida do que o médium digno. Por quê? Eu sou trabalhador, esforçado, obedeço às leis de Deus, sigo corretamente. Por que aquele sujeito ali, que não tem moralidade, ele tem mais mediunidade que eu? Se Deus deu para ele essa condição, é para ele fazer um uso melhor para desenvolver virtudes. Ele está perdendo a oportunidade. Se eu tenho pouca mediunidade, mas eu trabalho dentro da lei divina, continuo assim. No entanto, o uso que faz da mediunidade pode sim interferir nas qualidades de suas mensagens. Influi. Se eu fizer bom uso dela, eu cresço e ajudo aquele meu irmão a crescer. A dissipar o véu que muitas vezes pela ignorância nós não enxergamos, que nem falei há pouco. Na hora de dor e sofrimento, Jesus está com os braços esticados para nós, mas nós não temos a condição ainda de entender. Continuamos a nossa ignorância e o nosso sofrimento. Podia ter feito uma oração, uma prece, para receber os benefícios. Mas a gente recebe, assim mesmo. Os médicos que fazem mau uso de sua mediunidade serão punidos? Os médicos que fazem mau uso das faculdades mediúnicas podem ser chamados à atenção pela espiritualidade, levando à suspensão até a perda da mediunidade. A gente falou. Eles se afastam, mas eles observam. E esse campo deixa entrada para as más influências. Os espíritos, quando não querem mais ou não podem servir do médium, deixam de procurá-lo. Houve assim uma quebra de confiança entre eles. As causas para o abandono estão descritas em O Livro dos Espíritos. Na pergunta 223. O que é que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos? O que mais influi para que assim procedam os bons espíritos é o uso que o médium faz da sua faculdade. É a nossa vida. Eu falei que nós já temos a consciência de saber o que é o certo e o que é o errado. Mas as facilidades do mundo nos levam às ilusões, ao erro. Porque o caminho para o progresso espiritual, ele é árduo, ele é difícil. É espinho, a pedra. Eu prefiro aquele caminho que não me dá o trabalho. Mas quando eu chegar lá no final, uma porta ilusória. E se eu trabalhar rogando a Deus a proteção, o amparo nas dificuldades e seguir em frente, mas também não pensando somente em mim, mas nos meus irmãos, obedecendo às leis divinas, vai ser árdua a caminhada, mas vai ser eterno. E hoje a gente vê esse planeta doente, de muitos irmãos nossos doentes, é por buscarem as facilidades. Os benfeitores estão aí, só aguardando o chamado nosso. A mediunidade é a ferramenta de nós nos comunicarmos com o plano espiritual. Um bom médium dentro de uma casa espírita, quantos trabalhos tem? Passe, palestra, os trabalhos mediúnicos, assistência à família, assistência às crianças.
tem um campo de serviço dentro de uma sociedade espírita. E nós deixamos de crescermos e preferimos muitas vezes as facilidades. Quantos ganham dinheiro usando a mediunidade? Vai ter a consequência? Com certeza, porque existe uma lei chamada causa e efeito. Vai haver o choro? Com certeza. Ganhaste a oportunidade, mas a bondade de Deus é tão grande que Ele sempre nos dá a oportunidade do crescimento. Se erramos hoje, se estamos errando hoje, vamos parar um pouco, vamos refletir. Tem essas mãos todas aqui, estendidas para mim. Não é o momento agora de eu aceitar e caminhar do lado de Jesus? E nós somos gratos por este corpo, por esta reencarnação, por esse planeta de provas e expiações. Nós somos gratos pelo nosso guia espiritual que está sempre do nosso lado. Não, nós reclamamos, só nos queixamos. A casa, nossa sociedade, quantas portas abertas ela tem? Momento diário de oração, palestra, atendimento fraterno, os cursos aqui. E nós vamos ficar só de braço cruzado, esperando um milagre que não existe, porque o crescimento moral é esforço de cada um de nós. Nós recebemos a orientação e a caminhada do plano superior, mas o esforço é nosso. Então vamos usar essa ferramenta que é chamada mediunidade e a oportunidade de estarmos aqui, estudar a doutrina espírita e compreender o valor desta ferramenta. Eu agradeço a todos os irmãos pela oportunidade de eu estar aqui neste momento e a paciência dos senhores nos seus lares e aqui para me ouvir. Obrigado. Nós que agradecemos pela ótima palestra. Espero que todos repensem a moralidade agora. Certo e errado sempre está dentro de nós. E agora, para encerrarmos, eu peço aos médiuns que se posicionem para a passe. Peço a todos que busquem harmonizar os pensamentos, buscar a imagem do nosso Mestre Jesus e elevar o pensamento a Deus. Senhor, mais uma vez lhe agradecemos por toda a oportunidade que temos de estudar a sua doutrina. Agradecemos também por estar aqui neste momento, recebendo todas as energias benfazejas de que necessitamos. Pedimos que todas as águas aqui expostas, presencialmente ou em suas casas, sejam fluidificadas e assim possamos receber os remédios que o nosso espírito necessita. Também pedimos a assistência dos bons espíritos no nosso dia a dia, para que possamos escolher mais o certo do que o errado, para que possamos também conseguir alcançar as verdadeiras virtudes que aqui estamos para isso. Também pedimos, Senhor, a sua proteção e que assim possamos retornar às nossas casas melhores do que aqui chegamos. Que assim seja. Agradeço a todos que compareceram, participaram online também. Qualquer dúvida, estamos à disposição ali na recepção e pelo WhatsApp também. Tenham todos uma boa noite.